O Inter aguarda para o fim de semana a chegada do seu principal reforço na janela de transferências. Eu quero falar também, gente, sobre polêmicas nas categorias de base. Afinal, o rebaixamento no Brasileirão Sub-20 gera repercussões dentro do departamento político, né, da parte política do Internacional. Eu também quero repercutir o Flamengo. Afinal, o rubro-negro abriu os cofres na véspera do duelo da Libertadores da América. Isso assusta? Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, final de semana começando, final de semana, né, de duelo importante pelo Campeonato Brasileiro, né, o Inter tentando a sua quarta vitória seguida, né, o duelo contra o Vasco no domingo à noite no estádio Beira-Rio, expectativa de 30 mil colorados para esse duelo. Eu acho que cabe mais, tá? Apesar que, vamos lá, né, ontem saíram novos jogos, a tabela do Campeonato Brasileiro, e os horários são os piores possíveis, né? Então, este jogo, né, já é no domingo 6h30, provavelmente muito frio em Porto Alegre, né? A galera já no fim, né, da semana mesmo. Mas é o que se representa, né? Não tem muito que a gente possa escolher, então o nosso papel é lotar o Beira-Rio para empurrar o Inter para mais uma vitória. Quero atualizar tudo do Colorado em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu carro, moto ou caminhão, paga o licenciamento, paga a multa, paga IPVA, tudo de forma parcelada no cartão de crédito, aquela parcela pequenininha, né, que cabe no teu bolso. E bom, né, você também tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Turma, eu quero começar falando sobre o Alan Rodrigues, né? Afinal, né, tá tudo certo com esse jogador. E muitos de vocês me perguntam, tá, Colar, se tá tudo certo, o que tá faltando pro Inter anunciar? Conversei com algumas pessoas da direção do Inter que aguardam, né, o Alan Rodrigues para o final de semana, né, para domingo. Existe uma possibilidade, inclusive, de que ele esteja no Beira-Rio no domingo para acompanhar o duelo entre Internacional e Vasco. Existe esse cenário, tá? O Inter está aguardando a chegada dele aqui na capital para justamente, né, realizar os exames médicos que estão pendentes e a partir daí, né, assinar o seu vínculo de contrato, que deve ser de 5 temporadas. O Alan Rodrigues é um jogador de 25 anos, então ficaria aqui até os 30, né? Jogador que está vindo aí numa negociação que está se arrastando já há algum tempo, mas, né, Inter e Argentino Júnior estão acertados, Inter e Boston River também, está tudo costurado. Falta realmente, de fato, né, somente questões extremamente burocráticas, né, para que ele chegue aqui e assine o contrato. O Inter nutre um sonho, né, de tê-lo contra o Fluminense, no jogo de ida da Copa do Brasil, que acontece na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Pode ser que aconteça, né, dele estar, mas é muito improvável, né? Ele vai ter pouquíssimos treinos, né, com o Roger, talvez, né, não saia no bid. A gente viu que o Richard, né, que foi um jogador que chegou, né, já tendo um histórico aqui no Brasil, né, como é que se fala, né, o cadastro dele já estava lá no bid, tudo certo, demorou para sair no bid, então imagina um jogador que teria de fazer o visto de trabalho, né, aqui no Brasil, teria que fazer uma série de coisas, então não acredito que ele fique à disposição. Quem sabe contra o São Paulo, né, que é lá no outro domingo, né, daqui uma semana, pode ser que ele apareça e aí no jogo de volta, né, estaria à disposição o meia uruguaio, né? Então, no final de semana deve ser de algumas novidades em relação a isso. Enquanto isso, gente, eu também quero falar sobre um tema chato aqui, né? Que é o rebaixamento do Inter no Brasileirão Sub-20, né? O Inter foi derrotado por Santos por 4-2, né? Acabou caindo. E alguns movimentos de oposição, né, do Colorado protocolaram um pedido formal ao Conselho Deliberativo exigindo a apresentação de relatórios completos e detalhados sobre a consultoria da Double Pass, que é lá atrás, né, ainda da gestão Marcelo Medeiros, se não estou enganado, empresa belga, né, que fez um período aqui, né, de relatórios dentro do Internacional, e também um relatório do trabalho do Gustavo Grossi com assinatura e inclusão do estudo técnico feito nos CTs pelo país, tá? Então, o pessoal quer investigar, além de detalhamento das contratações recentes, incluindo custo de cada jogador, clube de origem e condições de aquisição, né? Se foi empréstimo, se foi compra, qual o percentual, aquela coisa toda, tá? Além disso, tá, também foi questionado dentro do Conselho de Gestão quem é o responsável, né, para acompanhar e monitorar o trabalho
do executivo, né, que é o Fernando Reck, recém-contratado junto ao Juventude, né, anteriormente, né, o cargo pertencia ao Jorge Andrade, né, que saiu do Inter, e o diretor-geral, né, das categorias de base, o Luiz Caldas Milano Júnior, né? Então, também bastante pressionado. Então, é um ambiente, obviamente, de muita cobrança, mas não pode ser diferente, né? Um rebaixamento deixa marcas, né? Por mais que o Inter seja, né, contra, esteja se articulando aí junto do futebol brasileiro para uma virada de mesa, né? Para que não tenha Série B no ano que vem, a marca do rebaixamento está consolidada, né? O Inter foi rebaixado dentro do campo no sub-20, né? Isso ninguém vai apagar, né? A incompetência aí da gestão, né? Que esse filho tem vários pais, tá? E aqui não posso, né, deixar de falar, né, obviamente, do Conselho de Gestão, que é quem comanda o clube nesse momento, a diretoria da base, né, que para mim, né, no sub-20, né, faz um trabalho incompetente, né, nessa temporada, começando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Inter foi eliminado na primeira fase sem fazer um gol, né, e agora termina com rebaixamento no time sub-20. Ah, mas foi campeão gaúcho. Ganhou de quem, né, gente? Ganhou do Grêmio, que quase caiu, e a semifinal foi contra o Real de Tramandaí. Então, qual o parâmetro, né, do Campeonato Gaúcho nesse aspecto? Tem que ganhar? Legal, é bacana, mas tem marcas muito piores, né? Além, né, da falta, muitas vezes, né, de material humano para o time profissional em algumas posições, né? O Inter teve de trazer um Natan, porque não tinha um lateral para servir o grupo profissional, tanto é que o Ian Henrique acabou de chegar junto ao Guarani. Os zagueiros, né? O Inter tem lá o Pedro Cauã e tal, mas vamos lá, o último foi o Vitor Gabriel. O Inter, né, improvisou alguns jogadores, né? Trouxe o Rogel, né? Porque a base foi incapaz de servir jogadores. Enfim, cara, é um momento muito delicado da nossa categoria de base e deveria, né, ser um momento de reflexão e de mudanças bem profundas em algumas questões envolvendo aí, né, o pensamento do Inter como instituição, tá? Não vou nem falar de pessoas, estou falando de pensamento de instituição, de foco, né, de carinho com o futuro, né, que é ali onde pode estar a nossa salvação para os próximos anos. Mas legal, né, esse movimento de oposição cobrando, né, investigando, acho que é o papel da oposição também, e deixo aqui, né, os parabéns a quem está fazendo isso, então. Quero falar também, gente, sobre o Flamengo, tá? Afinal, nossos adversários na Libertadores, né? Datas dia 13 de agosto, jogo de ida lá no Maracanã, dia 20 o jogo de volta no estádio Beira-Rio, e os caras estão abrindo cofre, né? Claro que tiveram algumas vendas, né? O Gerson foi vendido ao Zenit, o Wesley, lateral direito, né, foi vendido para Roma, só que eles estão contratando, né? O Flamengo acertou a contratação do Samuel Lino, reforço mais caro da história do Flamengo, 22 milhões de euros. 143 milhões de reais, mais bônus por metas, né? Jogador que começou, né, na base do Flamengo e está voltando agora ao futebol brasileiro. 22 milhões de euros por um jogador só, tá? O Flamengo também contratou o Saúl, né, meio-campista espanhol, para repor a saída do Gerson. Eles não pagaram nada, né, de transferências para o Atlético de Madrid, porque ele ia ficar livre, né, do mercado, ele tinha contrato até junho de 26, mas rescindiu, né, de maneira amigável aí com o Atlético de Madrid, depois de um empréstimo, né, junto ao Sevilha ser frustrado. Mas, tá, estamos falando aqui, gente, de um salário, né, na casa de 2 milhões de reais por mês, tá, do Saúl. Outra situação, tá, o Flamengo contratou para repor a saída do Wesley para Roma, o Emerson Royal, né, que esteve até recentemente na seleção brasileira. 9 milhões de euros, tá? Foi o que o Flamengo está pagando ao Tottenham, né, para pegar esse jogador. Lembrando que os Spurs pagaram 30 milhões de euros para contratá-lo anteriormente. E a informação de ontem é de que o Flamengo estava preparando uma oferta de 15 milhões de euros pelo Lucas Beltrán. Centroavante, né, argentino, está na Fiorentina, era do River, né, foi eliminado pelo Inter naquela Libertadores de 23, né, jogador de posicionamento, 9 mesmo, né, aquele 9 centroavante. Então, estamos falando aqui, 22 milhões de euros Samuel Lino, 9 milhões o Emerson Royal, mais 15 milhões, né, o Lucas Beltrán, mais 12, né, do Carrascal. Então os caras estão botando a grana para fora, né? Se vai decidir isso, né, a vaga na próxima fase da Libertadores, eu não sei, mas é um adversário bem complicado que o Inter terá pela frente. Tá certo? Não esquece, tá?
tem chance extra aí, né? E ganho aumentado, ganho antecipado na kto.bet.br para os jogos do final de semana. Já tá lá no ar as odds do Internacional, o Inter pagando 1,60, o empate 3,85 e o Vasco pagando 5,60. E tem um odão, cara, que é muito bom, tá? Odd 6 para o Inter vencer sem sofrer gols e para o Alan Patrick marcar a qualquer momento. Pegando o histórico recente, tá? Dos últimos 3 jogos, o Inter tomou um gol, que foi um gol, né, no finalzinho do jogo contra o Santos. O Inter poderia, né, ter ficado o 3º jogo seguido sem sofrer gol. Então é grande a chance do Inter não tomar gol no Beira-Rio. E o Alan Patrick, né, gente, tudo passa por ele, né? No jogo contra o Santos, uma assistência e um pênalti que ele cavou. Contra o Ceará, fez o gol. Contra o Vitória, realmente, né, foi a atuação mais apagada. Mas antes disso, né, na própria Libertadores, no jogo contra o Bahia, também passou por ele o gol do Vitinho. Então, assim, eu iria nesse odão aqui, tá? Odão 6, né, da KTO, né, para Inter e Vasco, né, jogo que acontece no domingo, 6h30. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!